Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Estamos começando mais um programa, A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM. Toda segunda-feira, 10 horas da manhã, você tem um encontro marcado conosco, você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Eu sou Francisco Araújo e vamos estar juntos por uma hora compartilhando da maravilhosa Palavra de Deus. Hoje com a participação da irmã Guia. Bom dia, irmã, tudo em paz? Bom dia, Pai do Senhor. Que o Senhor Jesus seja com todos nós, durante todo esse dia. Amém. Durante todo esse programa, que o Senhor Jesus possa tocar nos nossos corações. Possamos ouvir a palavra e aceitá-la. E ouvir com fé, crendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Amém, glória a Deus por isso. No programa de hoje nós iremos estar compartilhando uma verdade muito preciosa das Escrituras, que é falando a respeito da salvação. Nós vamos estar falando a respeito da salvação. Esse será o nosso tema. Vamos tocar em alguns aspectos contidos na palavra de Deus para que possamos ganhar mais luz com respeito a essa verdade preciosa da palavra do Senhor. Nós temos falado no nosso programa a respeito de alguns personagens da Bíblia. Nos programas anteriores nós vimos a história de Abraão, o pai da fé, e nesse intervalo entre o personagem Abraão e um próximo personagem que possivelmente será Jacó, nós vamos estar trazendo alguns temas específicos para compartilhar com você. Queremos lembrar você das nossas reuniões, acontecem todas as quartas e sábados, 19h30. Esse é o nosso horário, o horário das nossas reuniões, e queremos convidar você para nos fazer uma visita, você que ainda não nos conhece. Nas quartas-feiras, as reuniões acontecem nos lares, são reuniões de casas, e essas reuniões desse horário, 19h30, que inclusive pode ser na sua casa, caso você deseje. Se você desejar, entre em contato conosco, o telefone é 981 13 5880. Você pode falar via WhatsApp, 981 13 5880. E também nos sábados, as nossas reuniões acontecem nesse mesmo horário, 19h30, e o endereço é Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Você é o nosso convidado para estar conosco neste sábado que vem, para que nós possamos juntos adorarmos o nosso amado Senhor Jesus, meditarmos na sua palavra, aprendermos mais da palavra de Deus, estarmos ali em oração, em adoração ao Senhor. Você é o nosso convidado. Todos os sábados, Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, na residência do nosso irmão Lier. Queria desde já agradecer a audiência do irmão que está lá na eletrônica ouvindo o nosso programa. Quem mais, irmã Guia, está ligado, ouvindo o nosso programa? Que essas pessoas nós citamos aqui, geralmente todas as segundas-feiras estão com o seu rádio ligado na programação. Queremos agradecer, como sempre, toda segunda-feira, esses irmãos, eles estão na audiência, e também aqueles que a gente ainda não conhece, mas sei que tá nos ouvindo. Muito obrigado pela audiência, continue ouvindo, E agradecer aqui a irmã Edith, a irmã Antônia, a irmã Dalva no sítio Geraldo, a irmã Ana, a irmã Valquírio, o irmão Ailton, o irmão Dier, a irmã Luciana, e o irmão José, o irmão Mateus, Arquimedes, e outros irmãos também que estão nos ouvindo em Campina Grande. Obrigado, irmãos, pela audiência, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Os irmãos de Campina Grande, o irmão Jair, a irmã Ceissa, o irmão Cliudênio, a irmã Joilma, a irmã Zélia, e outros irmãos que também estão na escuta. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Lembrando também aqui de agradecer a audiência da irmã Fátima, de Dona Alta, lá no São Tomé, a Adriana também, ao irmão Valdênio, lá na oficina, o nosso agradecimento, a Marisete, também o Romildo, lá na barbearia. Todos vocês que estão ligados no nosso programa, nossa gratidão, receba o nosso abraço, a nossa gratidão por ter você ouvindo o nosso programa. Que Deus abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. Lembrando também que esse programa ele vai para o nosso canal lá no YouTube, é o canal Riquezas de Cristo. Se você ainda não conhece, pesquisa aí, vá conhecer o nosso canal.
se inscreve lá, veja também outros conteúdos que nós temos ali disponíveis para sua edificação. Canal Riquezas de Cristo. Nós também temos uma web rádio que fica no ar 24 horas, que é a RRC. Você pode pesquisar aí no seu aplicativo. RRC, Rádio Riquezas de Cristo, com programação 24 horas no ar, mensagens, leitura bíblica, hinos. E se você tem dispositivos Alexa na sua casa, você nem precisa fazer pesquisa, você vai dar só um comando de voz, você vai dizer, Alexa, tocar Rádio Riquezas, e ela começará a tocar a programação da RRC. Meus amados, graças a Deus por mais um dia. Vamos, na sequência, ouvir o nosso apoio cultural, e depois do apoio cultural, nós vamos estar iniciando o nosso assunto de hoje. Ouçamos o nosso apoio cultural. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata. Mas, infelizmente, ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa Está família. gravando, hein? Mas existe uma solução para este problema. Os purificadores de água da Pajazinha vermelha em Aqualife, cima. com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualife, @aqualife.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 83991482126. 83991482126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido Aí lá. e receber o seu produto em sua casa. Água é vida, e com a Aqualife você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lava. Localizado à rua Antunes Brandão, próximo a Cajepa. Falar em cima de Romanos capítulo 10 81024181. e Organização João 3,16. Certo? A gente vai estar falando a respeito. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 98737-8837. 98737-8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 13 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Com vocês aqui, Francisco Araújo e a irmã Maria da Guia, compartilhando da palavra de Deus com você. Queremos convidar para que você permaneça conosco durante essa 1 hora, onde nós estaremos meditando na palavra do Senhor, estudando-a, analisando o que está escrito. E eu quero encorajar você que está na escuta, se for possível, você pegue a sua Bíblia, ou se você tiver acesso de maneira digital, pelo aplicativo também. Mas é muito importante que você possa acompanhar esses textos, você possa verificar, você possa conferir, possa testificar se aquilo que está sendo falado está de acordo com as Escrituras. Nós hoje temos uma grande responsabilidade diante do povo de Deus, que é de levar as pessoas, encorajar os filhos de Deus a ter um contato maior com a palavra, a contatar, a ler, a manusear as Escrituras, a ter um contato diário, constante com a palavra do Senhor,
porque isso é segurança para nós, porque conhecendo a palavra de Deus, nós não vamos ser iludidos, enganados. Conhecendo a palavra de Deus, nós vamos conhecer mais do nosso Deus, conhecer a sua vontade, o que Ele deseja para nós, por isso que é tão importante. Se você quer fazer a vontade de Deus, é fundamental que você conheça a palavra de Deus, que você tenha esse contato com a palavra de Deus. Porque hoje nós temos muitas pessoas que falam a respeito das coisas de Deus, mas desprovido do conhecimento das Escrituras, emitindo as suas opiniões, os seus achismos, quando na verdade o que nós devemos nos pautar é pelo que está escrito. Até o próprio Senhor Jesus, quando falava, ele estava constantemente falando como está escrito, assim está escrito, porque o próprio Senhor se baseava na palavra de Deus, na palavra escrita de Deus, e é muito importante que nós tenhamos também esse princípio na nossa vida. Hoje nós vamos estar falando a respeito da salvação. O que é que o homem precisa para ser salvo? Não é? Talvez você tenha ouvido muitas vezes alguém falar de salvação. Você precisa crer no Senhor Jesus. Você precisa ser salvo. Alguém chegou para você anunciando o Evangelho e você pode se questionar, mas por quê? Mas como que isso é possível? Alguém realmente pode ser salvo? É importante, antes de tudo, entendermos que o homem, na sua condição natural, porque na condição natural ele está contaminado pelo pecado, o homem tem a natureza do pecado e esse pecado que habita no homem, ele cria uma distância, uma separação entre o homem e Deus. O homem já nasce separado do seu Criador, não porque ele tenha feito algo, mas porque lá no princípio, né? Aquele primeiro casal, o pai da humanidade, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus e passaram a viver por causa da desobediência separados de Deus. Então todo homem já nasce nessa condição. E para que ele se aproxime de Deus, para que ele se reconcilie com Deus, foi necessário que o próprio Deus enviasse o seu Filho Jesus para nos redimir, para nos reconciliar com Ele. Então, para nós entendermos melhor como é que isso se dá, nós vamos estar vendo com você no livro de Romanos, capítulo 10, eu vou pedir para que a irmã Guia faça a leitura aqui do versículo 1 até o versículo 8. Até o versículo 8. Irmã Guia, por favor, faça essa leitura para nós. Amém. Irmãos, Romanos 10, né? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém com entendimento. Não com entendimento. Porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Amém. Vamos ficar, por enquanto, até esse versículo 8 aqui de Romanos capítulo 10, né? E vamos, aos poucos, compartilhando com você esses versículos aqui, porque nesse texto aqui, nesse contexto aqui, nós temos o apóstolo Paulo, ele expressando o que está no seu coração, ele como um homem que anuncia o evangelho, que prega o evangelho, que pregava o evangelho. O desejo dele era que os seus compatriotas, né, os judeus ali, a sua nação, elas crescem no Senhor Jesus. Esse era o desejo do coração dele.
Então ele diz assim, o versículo 1: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus por eles, a favor deles, são para que sejam salvos. Então veja só a atitude do apóstolo Paulo, que é manifesta nesse versículo, que ele tem um desejo no seu coração de que os seus compatriotas possam crer, possam serem salvos. Esse é o desejo do seu coração, também é o desejo do nosso coração, de que aquelas pessoas que nós amamos, principalmente as que estão mais próximas de nós, como nosso coração deseja a salvação dessas pessoas. Como nós desejamos que os nossos entes queridos creiam no Senhor, que os nossos filhos que ainda não creram, creiam no Senhor, que o nosso cônjuge que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, possam crer no Evangelho. Então nós temos esse desejo, você que está me ouvindo nessa manhã, e que certamente tem pessoas ao seu redor que ainda não creram em Jesus, que ainda não receberam Ele como seu Salvador. Como você deseja no seu coração isso? Então esse versículo fala exatamente disso, do apóstolo Paulo, que ele não só desejava, mas ele orava. Diz o versículo 1 aqui: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus. Tá vendo, irmã Guia? Não só ele desejava a salvação dos seus irmãos, né, compatriotas, mas ele também orava por eles. Você tem orado pela pessoa que você deseja que Deus alcance na sua graça? Então isso é um encorajamento para mim e para você. Nós não só devemos desejar no nosso coração, mas nós devemos também estar intercedendo ao Senhor, colocando essa pessoa em oração diante de Deus. Amém. É muito necessário. Então nós temos esse modelo aqui do apóstolo Paulo dizendo isso. E a minha súplica, você sabe que suplicar é mais do que oração, né? Suplicar é uma atitude de desespero. De suplicar, clamar em desespero diante de Deus. Às vezes nós temos orado por alguém, mas não chega a ser súplica. É apenas nós lembramos, às vezes, de pedir para que o Senhor os alcance. Verdade. Mas havia esse desespero no coração do apóstolo Paulo. Também deve haver esse desespero no nosso coração pelas almas que estão perdidas, pelas almas que ainda não foram alcançadas. E quando nós olhamos para a nossa parentela, para os nossos, como dói no nosso coração, como isso gera sofrimento em nós, o fato deles ainda não terem crido. Mas nós devemos continuar intercedendo ao Senhor, suplicando pela vida deles, para que a salvação os alcance. É maravilhoso esse texto, né? Verdade. No versículo 2, ele diz o seguinte: porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porquanto não com entendimento. Então Paulo está dizendo que aquele povo, que aquela nação, era um povo que tinha o quê? Zelo por Deus, mas faltava o entendimento. Isso mostra para nós que não é suficiente nós termos zelo pelas coisas de Deus. Verdade. Não é suficiente nós sermos pessoas religiosas. Nós precisamos ter o quê? O entendimento, a compreensão da palavra do Senhor. Nós precisamos ser zelosos, sim, mas com entendimento, compreendendo o propósito de Deus, entendendo a palavra de Deus, tendo discernimento das coisas do Senhor, porque só o zelo não é suficiente, porque o zelo vai se encaixar naquela atitude ali de obras, de esforço, e a salvação ela não se dá assim, não é pelo esforço que nós fazemos, não é? Verdade. Então é muito interessante ele falar isso. Eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. E o próprio Paulo, ele era alguém que era muito zeloso pelas coisas do Senhor. Ele era uma pessoa totalmente religiosa, aplicada, muito ativa no judaísmo. Ele era um fariseu. É tanto que ele perseguia as pessoas, irmã Guia, prendia as pessoas, entrava nas casas e arrastava os crentes daquela época, antes deles serem alcançados pelo Senhor, e arrastava para fora, e prendia, e até consentia na morte de alguns, dava o voto ali a favor da morte de alguns, como foi no caso de Estevão, né, que ele até sustentou ali as vestes. No livro de Atos registra isso. Então era alguém super zeloso da sua religião e achava que estava fazendo a vontade de Deus, não tinha o entendimento correto. Ele estava convicto de que estava servindo a Deus. Então há um risco muito grande
de nós sermos apenas pessoas religiosas, fazendo coisas religiosas, um viver religioso, mas sem o entendimento da palavra de Deus. E assim era aquela nação, assim era aquele povo, muitos deles. É claro que alguns creram, graças ao Senhor. O próprio Paulo foi alguém que creu. Esse que está falando aqui no texto de Romanos, que é o apóstolo Paulo, ele vivenciou isso. Então ele fala com propriedade. Então ele diz isso no versículo 2, que dá testemunho de que eles têm zelo, porém não com entendimento. Eram pessoas religiosas, conheciam as Escrituras, mas não entendiam. É tanto que eles rejeitaram o Messias, rejeitaram o Senhor da glória, rejeitaram aquele que veio para salvá-los, porque estavam apegados ali às tradições religiosas, algumas práticas, alguns costumes que eles mesmos adicionaram, que nem estavam nas Escrituras, e viviam em torno daquilo, e não perceberam, e não reconheceram Jesus como o Salvador, sendo que as Escrituras que eles mesmos analisavam falavam da vinda de Jesus. Mas eles... O livro de Isaías, né, ele falava Exatamente. sobre a vinda do Senhor. E um ponto interessante é a questão do... Não só Paulo, mas principalmente o Senhor, né? Principalmente o Senhor. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo, né? Amém. Todo homem seja salvo. Então, assim, o Senhor... chegue ao pleno conhecimento da verdade. Exatamente. Então, se o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Francisco falou sobre a questão de oração, né? Que precisamos ser perseverantes na oração. Orar por aqueles que ainda não creram no Senhor, né? Essa salvação, ela está perto de nós. O Senhor, ele deu sua vida por nós. Eu vou ler só um versículo aqui em Romanos. Amém. Romanos 5. Eu sempre gosto desse versículo, assim, porque ele fala claramente o que o Senhor fez, né? Ele, no capítulo 5 não, é 8. 5:8, aliás. Romanos capítulo 5, versículo 8. Isso. Só que eu vou ler do 6 até o 8. Porque Cristo, muito rico esse versículo. Veja só o que o Senhor Jesus Cristo ele fez por nós. Porque Cristo, quando éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas esse versículo 8, ele fala bem claro do que o Senhor realmente fez por nós, por todos nós. Amém. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Então, o que o Senhor fez por nós foi por amor. Amém. Não tem ninguém que dificilmente morreria pelo alguém que fosse bom. Mas pelo ímpio, só Jesus Cristo, ele fez isso por nós, somente o Senhor. Ele deu a sua vida por amor a nós. Amém. É muito maravilhoso o que o Senhor fez na cruz. Então, o Senhor deseja que todo homem seja salvo, né? Glória a Deus. Voltando para Romanos 10, o versículo 3, da continuidade do nosso texto, ele fala assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Olha só que coisa forte nós temos aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele povo, eles não estavam se submetendo à justiça de Deus. Fala assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então a salvação, meu amado, não é baseada na nossa justiça, não é pelo que nós fazemos, a salvação não é por obras. No outro programa nós vamos até detalhar mais essa questão da salvação, que ela não é por obra, como diz Efésios capítulo 2. Hoje não vai ser possível nós entrarmos nesse tema, nesse detalhe, né, da salvação. Mas aqui fala que eles desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria. Por quê? Porque eles achavam o quê? Que por si só podia se salvar. O judeu achava que pelo fato dele buscar cumprir a lei,
cumprir alguns requisitos da lei, que ninguém cumpriu a lei por completo, aquela lei era suficiente. Talvez você que está me ouvindo também pense que você pode ser salvo baseado no que você faz, na sua própria justiça, ou nos seus atos, ou nas suas obras. Tem pessoas que pensam que pelo fato de fazer uma obra boa, de ajudar alguém, isso é suficiente para que ela seja salva. Não é isso que diz a palavra de Deus. A salvação é apenas e unicamente pela obra do Senhor Jesus na cruz. Então, para que o homem seja salvo, ele precisa crer no Senhor Jesus. Ou seja, é pelos méritos de Cristo, foi por aquilo que Cristo fez e não pelo que nós fazemos que nós somos salvos. É isso que Paulo está falando aqui. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Eles não receberam a justiça que vem de Deus, que é Jesus Cristo. Não se sujeitaram à justiça de Deus. E procuraram estabelecer a sua própria justiça. Meus amados, vamos fazer um pequeno intervalo aqui. Vamos ouvir um hino. E na sequência nós continuaremos falando a respeito da salvação aqui no capítulo 10 do livro de Romanos. Amém. O tempo voou. Nem vi com 10h30. Vai ler o restante, né? Vamos. Aquela parte que o Senhor fala assim, que Deus deseja que todo homem seja salvo, esse todo homem, é todo homem, né? Deus deseja. É exatamente aí que entra aquela questão É porque eu tava lendo da Pedro. responsabilidade do homem. Porque eu tava lendo Pedro, aí eu pensava que era como se fosse uma continuação do salvar, que o Senhor já nos salvou. Porque tem uma parte que ele fala, eu nem li por isso, porque eu fiquei na dúvida. Pedro 3, 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para os... Não, é o 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele alongando para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Estamos às 10 horas 34 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM. Com vocês, Francisco Araújo, irmã guia. Hoje estamos falando sobre salvação
aqui no capítulo 10 do livro do apóstolo Paulo aos Romanos. Se você está nos acompanhando desde o início, nós lemos até o versículo 3, onde Paulo diz que eles, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, rejeitaram a que vem de Deus. Ou seja, eles achavam que eles podiam ser salvos pela sua própria justiça, por aquilo que eles faziam, pelas suas obras. Mas ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo pela sua própria justiça. Inclusive, no livro do profeta Isaías, ele diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. É algo imundo diante de Deus. Nós não podemos ser justificados pela nossa justiça. Por mais que nós façamos boas obras, e nós devemos fazê-la, nós jamais falaremos contra as obras, mas é importante saber que a salvação não é por meio das obras que nós praticamos. A salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, no Filho de Deus. Amém. Então faça as suas obras, final de ano está chegando, muita gente gosta de fazer, ajudar a outras famílias, isso é muito importante, é necessário, isso é cristão, inclusive. É importante dizer que um cristão ele deve praticar boas obras, mas a salvação dele é garantida pela obra de Jesus Cristo na cruz, não pelo que nós possamos fazer. E assim, né? Um verdadeiro cristão que creu no Senhor de verdade vai fazer boas obras, porque esse que está dentro de nós, ele é amor, né? Então é uma consequência. Se você tem um Senhor, você vai fazer boas obras, né? Sim. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto, né? Amém. Então vem do Senhor. Então tudo o que é de bom vem do Senhor, não vem de nós mesmos. Até mesmo o que nós fazemos de bom, né? Vem do Senhor, né? Não vem de nós mesmos. É verdade. Continuando aqui do texto de Romanos capítulo 10, o versículo 4, fala: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei verá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz. Olha só como é interessante esse texto que ele cita aqui, que diz o seguinte, o versículo 6, né? Isso. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. A ideia aqui do apóstolo Paulo é mostrar que a gente não precisa ir atrás de Jesus no céu. E mesmo que eu creia que ele veio, foi à cruz e morreu, nem eu devo descer o abismo atrás de Jesus, porque ele ressuscitou. Então você não tem que fazer algo, você não tem que ir atrás de Cristo no céu, porque ele já veio. Amém. Ele já está disponível. Você não precisa ir lá, nem você precisa ir cá para receber a salvação, para receber a Cristo. Não. E ele continua. Versículo 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, sabe o que você precisa para alcançar a Cristo? Não é subir ao céu. Você não precisa descer ao abismo. Você precisa consultar os mortos para conhecer a Cristo. Você não precisa subir ao céu para conhecer a Cristo. Você precisa crer no evangelho que está sendo pregado. Amém. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. O que estamos fazendo nessa manhã é pregando o evangelho para você que está aí do outro lado, nos ouvindo. Você está tendo a oportunidade de crer no Senhor Jesus. Amém. Você está tendo a oportunidade de ter uma experiência com Cristo por meio dessas verdades contidas nas Escrituras e por meio da sua experiência, da sua atitude pessoal de buscar, de querer o Senhor. Então você não precisa subir ao céu para contatar a Cristo. Você não precisa disso, você não precisa fazer algo, porque Ele já fez isso. Deus, o Pai, já enviou seu Filho Jesus. Ele já veio, Ele já está disponível para nós. Amém. Nós precisamos o quê? Crer na palavra da pregação. É por isso que diz esse versículo 8. A palavra está perto de ti. A palavra está perto de ti.
na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Por que ele fala da boca e do coração? A gente vai ver mais adiante. Porque o coração crê e a boca confessa. Amém. Sabe o que você precisa para ter essa experiência? Vamos ver nos versículos seguintes. É crer com o coração no Senhor Jesus e confessar com a boca. Irmã Guia, por favor, Amém. leia os versículos do versículo 9 até o versículo 11. Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. O versículo 9, ele mostra para nós o que é que nós precisamos fazer, o que é que você precisa fazer para ser salvo. Ele diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Verdade. E ninguém pode confessar por outro, né? Não. Né? A pessoa tem que confessar. E crer com o coração com respeito à questão da justiça do Senhor, né? E crer com o coração, né? Amém. Com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos. Amém. Então, crê na morte redentora do Senhor. Crê que Ele foi na cruz. Lembre sempre do versículo de Romanos 5:8. O que Ele fez por nós. E crê naquilo que Ele fez por nós. Quando a gente crê, pronto. Aí a gente é salvo. Aí a gente vai confessar, né, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é agora o nosso Senhor da nossa vida. Temos agora um Senhor que vai governar. E tudo que nós formos fazer, esse Senhor, Ele está governando. Amém. Né? Está direcionando na direção da nossa vida. Glória a Deus. Amém. Então é algo muito pessoal, não é? Você vê aqui, se com a tua boca, é uma experiência sua. Como a irmã Guia falou, não é uma pessoa que vai confessar por você. Não, é você que confessa. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, você está dizendo que Jesus ele é o seu Senhor. É verdade. Você chama Ele de Senhor e você recebe Ele como Senhor da sua vida, permitindo que Ele governe a sua vida. Essa confissão, você pode fazer por meio de oração. Você está sozinho no seu quarto e você confessar: Senhor, eu creio. Amém. Eu creio, eu te recebo, Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Senhor, vem ficar comigo. Né? Você pode fazer essa confissão diante das pessoas e diante do Senhor, em meio à oração, onde você estiver. Não é necessário você estar levantando o braço. Se quiser, pode levantar. Mas você no seu coração crer e confessar com sua boca que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Aí a salvação vai chegar. Aí a verdadeira alegria vai chegar na sua vida. Amém. Assim como chegou na nossa. Essa alegria é uma alegria que permanece. É a paz que permanece. É a alegria que permanece. Meio a situações difíceis, mas você vai estar firme no Senhor. Você vai ter um refúgio. Para onde você procurar, às vezes você está só, você procura alguém para conversar. Mas se você tiver o Senhor, você nunca vai estar sozinho, nunca. Aleluia. Nunca vai estar sozinho na sua vida. É a experiência da gente que nós temos, é essa experiência. E a verdadeira alegria, tem umas alegrias falsas por aí, né? Que você se alegra hoje numa festa, na festa do mundo, você pula, mas no outro dia, ou até mesmo 1 hora, 2 horas depois, você já está desanimado. Mas a alegria do Senhor, ela é permanente. Né? Ela tá sempre, a gente está sempre alegre no Senhor. Amém. Independente de que situação nós estivermos. Pode até o nosso semblante estar triste, mas o nosso coração crê que o Senhor está lá. Está cuidando de cada um de nós. Glória a Deus, exatamente. E queremos aproveitar nessa manhã, para você que está nos ouvindo, você que está nos ouvindo nesse momento, mas você não teve uma experiência ainda com o Senhor Jesus, queremos dizer para você que isso é uma experiência que, entre você e Deus. É verdade. O Senhor nos mandou nessa manhã para a gente falar essa palavra para você. Amém. E você pode ter essa experiência na sua casa, onde você estiver agora. Não importa onde você estiver. É verdade. Porque Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Você pode dizer: Senhor Jesus, chamar Ele de Senhor. É verdade. E dizer: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida.
Tu és o Senhor da minha vida. Eu creio que o Senhor foi à cruz, morreu e ressuscitou. Aleluia. E o Senhor, e convide o Senhor, diga: Senhor, vem morar dentro de mim, vem habitar em mim, vem ser a minha alegria, a minha satisfação, É verdade. o meu gozo. E aí você vai ter uma experiência pessoal com Deus. Amém. Você vai receber verdadeiramente o Senhor Jesus na sua vida. Esse versículo diz isso: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Será salvo. você será salvo. É a palavra de Deus que diz, não somos nós que estamos É falando. verdade. Se você crê na palavra de Deus, faça o que a palavra de Deus está dizendo. Se você não teve essa experiência, diz o versículo 10: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Declare para o próprio Senhor Amém. que Ele é Senhor da sua vida. Verdade. Declare para quem você desejar, para o Amém. universo, de que Ele é o seu Senhor. Amém. E isso é suficiente, segundo o que está escrito na palavra de Deus. Creia nisso. Amém. Suficiente para que você seja salvo. É claro que esse assunto é um assunto mais amplo e nós vamos estar detalhando ele nos próximos programas. Mas essa verdade aqui, ela é maravilhosa. No versículo 11 ainda diz mais: se você quer ter segurança, você quer estar seguro de que você está salvo, diz o versículo 11: porquanto a Escritura diz: Todo aquele que nele crê não será confundido. Isso aqui é um texto de Isaías 28:16. Aqui o apóstolo Paulo está citando uma promessa que Deus fez. Foi Deus que fez essa promessa e ele mandou escrever: Amém. todo aquele que nele crê não será confundido. Não tem perigo de você crer e Deus dizer: não sei quem é você. Não. De maneira nenhuma. Se você confessou Ele como Senhor da sua vida, se você creu nele como Senhor da sua vida, creu que Ele ressuscitou dentre os mortos, porque Ele só pode salvar porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Se Ele permanecesse na morte, Ele não poderia ser o nosso Redentor. Mas porque Ele ressuscitou, Ele é Senhor de todas as coisas. Só para você ter uma ideia, a ressurreição de Cristo significa que Ele derrotou a morte. Significa que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém. Representa o senhorio de Cristo sobre o universo inteiro. E Ele, sendo Senhor de todas as coisas, Ele pode te salvar por completo, É verdade. por meio da obra que Ele realizou lá na cruz do Calvário. Amém. Irmã Guia, continua a leitura, por favor, do versículo 12 até o versículo 15. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão famosos são os pés do que anuncia as coisas boas. Aleluia. Então, no versículo 12, ele fala: pois não há distinção entre judeu e grego. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Ele não faz distinção. Não importa a cor da sua pele. Não importa a sua condição social. Talvez a sociedade exclua algumas pessoas. E nós sabemos que ela faz isso. Se você não tem uma determinada posição, né, na sociedade, se você não tem uma certa condição financeira, por exemplo, você só pode participar, você não pode participar de determinados grupos de pessoas, porque aquele grupo é um grupo de pessoas de alto Elite, né? Alto padrão, da elite. Se você não faz parte, você está excluído. E por aí vai. Em alguns lugares as pessoas são escolhidas pela cor da pele, pelo emprego que tem. Mas Deus não faz distinção. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que Ele é Senhor de todos. Todos que creem no Senhor Jesus têm um só Senhor.
E Deus não faz distinção entre um e outro. Nós somos iguais diante de Deus. É verdade. Rico para com todos os que o invocam. Mas aqui tem algo interessante. Ele é rico, ou seja, ele se dá mais para aqueles que o invocam. Invocar é chamar, é clamar. É clamar Senhor Jesus, é invocar o seu nome. O nome do nosso Deus é Jesus. Amém. Nessa manhã, invoque o nome do Senhor. Diga, Senhor Jesus, Aleluia. vem reinar sobre a minha vida. Eu entrego a Ti a minha vida. Amém. Invoque esse nome. Inclusive, irmã Guia, leia por gentileza aí o Salmo 145, o versículo 18. Abra sua Bíblia aí no Salmo 145, versículo 18. E confira o que está escrito a respeito de invocar o nome do Senhor. Salmo 145, versículo 18, o que é que diz? Perto está o Senhor, de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Em verdade. Diz que está perto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, do que o invocam em verdade. Nessa manhã, invoque o nome do Senhor em verdade, em realidade, desejoso de ter o Senhor. Porque invocar é chamar. Chamar para perto de você. Invocar também é dizer que você é fraco, que você precisa do Senhor. É uma demonstração de dependência de Deus. Continuando o versículo 13 de Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, invocar o Senhor para nos salvar, invocar o Senhor para termos a sua presença, para que estejam conosco. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós já falamos, o nome dele é Jesus. Você é salvo pelo nome de Jesus, pela pessoa, pela obra de Jesus Cristo. Versículo 14. Aí ele fala algo interessante no versículo 14 e 15. Ele vai dizer, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nessa manhã nós estamos aqui na Pirauá FM para anunciar para vocês. O Senhor nos enviou para falar para vocês. Vamos ver aqui essa ordem inversa do que o apóstolo Paulo colocou. Você vê que começa falando de salvação, de ser salvo. Depois ele fala de invocar, de ouvir, de pregar e de enviados. Mas a ordem, na prática, é o contrário. Nós vamos lá para o versículo 15, que tudo começa sendo enviado. Deus envia algumas pessoas para falar desse evangelho para você. Nós hoje estamos tendo o privilégio, a honra de falar do evangelho para você, de falar de Jesus, de falar da salvação que Deus preparou em seu Filho Jesus. Enviado. Então, os enviados, eles pregam e precisam pregar. O que estamos fazendo nessa manhã é pregando a palavra de Deus, é pregando essa verdade preciosa. Então, primeiramente enviado, depois prega. Então, pregamos. Depois é ouvir. Então, você que está do outro lado, aí você está ouvindo. Você só está ouvindo por quê? Porque alguém foi enviado, porque alguém está pregando. Então, você está ouvindo. E aquele que ouve pode, então, invocar. Amém. Podem clamar, Senhor Jesus, eu creio em Ti. E assim, ser salvo, receber a salvação de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Eu ainda queria ler rapidamente, irmã Guia. João 3,16, né? Que eu queria bem detalhar mais esse versículo, mas a hora passa muito rápido. Aqui o tempo, de maneira que a gente não fica limitado, né? Mas João 3,16, texto muito conhecido, que diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, irmã Guia. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Exatamente. E o 19? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então nós temos aqui nesses versículos que nós lemos, né? No meio do versículo 16, que Deus amou o mundo. Deus amou a mim, Deus amou a você de tal maneira que mandou seu Filho Jesus. Então nós estamos crendo naquele que foi enviado por Deus. E Ele enviou o seu Filho por nos amar. Para que Ele fez isso? Para que todo o que nele crê, todo o que crê no Senhor Jesus, nós lemos lá em Romanos, quem confessar Ele como Senhor e crer com o coração será salvo. Verdade. Então todo aquele que nele crê não pereça, não se perca eternamente, Verdade. mas tenha a vida eterna, Amém. receba salvação. O contrário de salvação é perdição. Então quem não crê, o texto vai dizer na sequência, olha só, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. O objetivo de Deus, o Pai, enviar Jesus é para que nós fôssemos salvos, foi trazer salvação para nós. Então, não para que fosse julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele, porém, quem nele crê, o versículo 18, não é julgado, não entra em condenação. O que não crê já está. Por quê? Porque a condição dele já é uma condição de perdido. A condição do homem é uma condição de perdido e ele precisa de salvação, precisa de Jesus. Então o homem não vai ser condenado por aquilo que ele fez. Ele não é condenado pelo que ele faz de mal, mas ele é condenado por não crer no Filho de Deus. É esse texto aqui. Quem nele crê não é condenado, não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha que seriedade. Então o homem não precisa fazer nada para perecer. Ele já está nessa condição de perdido. Mas para ser salvo, sim, ele precisa crer no Filho de Deus. Amém. Deus enviou seu Filho para que eu e você não perecêssemos, mas para que nós fôssemos salvos. Verdade. Para que recebêssemos a vida eterna. Aleluia, maravilhoso é o nosso Amém. Deus. Graças te damos, Senhor, por tamanha salvação. Amém. E o versículo 19, que diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então existem alguns que vão preferir permanecer nas trevas, mas Deus já enviou a sua luz. Amém. Já deu o seu filho, né? Então nós precisamos crer. E crendo no Senhor Jesus, nós somos salvos. A palavra de Deus nos garante isso. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queria que a irmã Guia pudesse orar para que nós pudéssemos encerrar. Pai amado, em nome do seu filho, nessa manhã oramos por cada ouvinte, Senhor. Amém. Cada pessoa que está escutando, Senhor, que possa receber o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Senhor, Tu és o nosso Salvador. Amém. Senhor, Tu és tudo que nós precisamos. Senhor, por isso, nessa manhã, durante toda essa semana, vem nos guardar. Guarda cada ouvinte, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua salvação, pela Tua verdadeira paz, Senhor, pela Tua verdadeira alegria. Senhor, nós Te agradecemos. Senhor, fica conosco. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, Amém. por essa 1 hora de programa. Podemos falar de Ti, Senhor, por meio o Senhor tem nos usado. Senhor, muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus, estamos chegando ao final do nosso programa e queremos convidar você para na próxima segunda-feira, se o Senhor permitir, estar conosco aqui do programa Tua Palavra é a Verdade. Fiquem todos na paz e até a próxima segunda. Amém.